Fala pessoal, Márcia de Palpites para mais um dia de palpites esportivos. Para esta terça-feira, vamos com a Superliga da Turquia, onde temos a equipe do Başakşehir enfrentando a equipe do Sivasspor. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Başakşehir, perdeu 2 e venceu 3. A equipe do Başakşehir é a 12ª colocada com 18 pontos ganhos. A equipe do Sivasspor, dos últimos 5 jogos disputados, perdeu 1, empatou 2 e venceu 2. A equipe do Sivasspor é a 12ª colocada com 18 pontos ganhos. Nos últimos 5 confrontos essas duas equipes, houve 2 vitórias para a equipe do Başakşehir, 2 empates e 1 vitória para a equipe do Sivasspor. Melhor opção para esse confronto, vamos deixar esse jogo aberto. Vamos de casa fora, onde essa partida só não pode terminar empatada. Casa fora. Hoje, na Superliga da Turquia, temos a equipe do İstanbulspor enfrentando a equipe do Trabzonspor. Nos últimos 5 jogos disputados pela equipe do İstanbulspor, perdeu 4 e venceu 1. A equipe do İstanbulspor é a 20ª colocada com 8 pontos ganhos. Já a equipe do Trabzonspor, dos últimos 5 jogos disputados, perdeu 1, empatou 1 e venceu 3. A equipe do Trabzonspor é a 4ª colocada com 26 pontos ganhos. Nos últimos 5 confrontos essas duas equipes, na verdade, os últimos 2 confrontos dessas duas equipes, houve 2 vitórias para a equipe do Trabzonspor. Melhor opção para esse confronto, vamos de fora. Trabzonspor para vencer. Bundesliga, campeonato alemão, temos a equipe do Werder Bremen enfrentando a equipe do Red Bull Leipzig. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Werder Bremen, perdeu 3, empatou 1 e venceu 1. A equipe do Werder Bremen é a 14ª colocada com 15 pontos ganhos. A equipe do Red Bull Leipzig, dos últimos 5 jogos disputados, perdeu 1 e venceu 4. A equipe do Red Bull Leipzig é a 3ª colocada com 32 pontos ganhos. Nos últimos 5 confrontos essas duas equipes, houve 1 empate e 4 vitórias para a equipe do Red Bull Leipzig. Melhor opção para esse confronto, fora. Red Bull Leipzig para vencer. La Liga, campeonato espanhol, temos a equipe do Rayo Vallecano enfrentando a equipe do Valência. Nos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Rayo Vallecano, perdeu 2, empatou 2 e venceu 1. A equipe do Rayo Vallecano é a 11ª colocada com 20 pontos ganhos. Já a equipe do Valência, dos últimos 5 jogos disputados, perdeu 2, empatou 2 e venceu 1. A equipe do Valência é a 10ª colocada com 20 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto, vamos de uma dupla chance. Vitória da equipe do Rayo Vallecano ou partida terminando empatada. Empate, casa. Mundial de clubes, temos a equipe do Arawa do Japão enfrentando a equipe do Manchester City da Inglaterra. Nos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Arawa, perdeu 2 e venceu 3. Já a equipe do Manchester City, dos últimos 5 jogos disputados, empatou 2, perdeu 1 e venceu 2. Melhor opção para esse confronto, vamos de primeiro tempo para o Manchester City vencer. Primeiro tempo fora. Liga da Romênia, temos a equipe do Poli enfrentando a equipe do FCSB. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Poli, perdeu 2, empatou 2 e venceu 1. A equipe do Poli é a 13ª colocada com 23 pontos ganhos. Já a equipe do FCSB, dos últimos 5 jogos disputados, perdeu 2, empatou 1 e venceu 2. A equipe do FCSB é a 1ª colocada com 41 pontos ganhos. Dos últimos 5 confrontos essas duas equipes, houve 2 vitórias para a equipe do Poli e 3 vitórias para a equipe do FCSB. Melhor opção para esse confronto, vamos de fora. FCSB para vencer. Bundesliga, campeonato alemão, temos a equipe do Borussia Dortmund enfrentando a equipe do Mainz 05. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Borussia Dortmund, empatou 3 e perdeu 2. A equipe do Borussia Dortmund é a 5ª colocada com 26 pontos ganhos. Já a equipe do Mainz 05, dos últimos 5 jogos disputados, perdeu 2 e empatou 3. A equipe do Mainz 05 é a 17ª colocada com 9 pontos ganhos. Nos últimos 5 confrontos essas duas equipes, houve 4 vitórias para a equipe do Borussia Dortmund e 1 empate. Melhor opção para esse confronto, vamos de casa. Borussia Dortmund para vencer. Ainda na Bundesliga, o campeonato alemão, temos a equipe do Hoffenheim enfrentando a equipe do Darmstadt.
Nos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Hoffenheim, perdeu 2, empatou 2 e venceu 1. A equipe do Hoffenheim é a 7ª colocada, com 23 pontos ganhos, enquanto a equipe do Darmstadt, dos últimos 5 jogos disputados, perdeu 3 e empatou 2. A equipe do Darmstadt é a 18ª colocada, com 9 pontos ganhos. Dos últimos 5 confrontos dessas duas equipes, houve 2 vitórias para a equipe do Hoffenheim, 2 empates e 1 vitória para a equipe do Darmstadt. Melhor opção para esse confronto, vamos de casa. Hoffenheim para vencer. Copa da Liga Inglesa, temos a equipe do Everton enfrentando a equipe do Fulham. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Everton, perdeu 1 e venceu 4. A equipe do Everton é a 16ª colocada, com 16 pontos ganhos. Já a equipe do Fulham, dos últimos 5 jogos disputados, perdeu 2 e venceu 3. A equipe do Fulham é a 11ª colocada, com 21 pontos ganhos. Dos últimos 5 jogos disputados entre essas duas equipes, houve uma vitória para a equipe do Everton, um empate e 3 vitórias para a equipe do Fulham. Melhor opção para esse confronto, vamos de partida de gols. Partida acima de 1,5. Copa da Liga Inglesa, temos a equipe do Chelsea enfrentando a equipe do Newcastle. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Chelsea, perdeu 3 e venceu 2. A equipe do Chelsea é a 10ª colocada, com 22 pontos ganhos. Já a equipe do Newcastle, dos últimos 5 jogos disputados, perdeu 3 e venceu 2. A equipe do Newcastle é a 6ª colocada, com 29 pontos ganhos. Nos últimos 5 confrontos dessas duas equipes, houve uma vitória para a equipe do Chelsea, 2 empates e 2 vitórias para a equipe do Newcastle. Melhor opção para essa Copa da Liga Inglesa, vamos de casa. Chelsea para vencer. Copa da Liga Italiana, temos a equipe do Napoli enfrentando a equipe do Frosinone. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe da Napoli, perdeu 3 e venceu 2. Já dos últimos 5 jogos disputados pela equipe da Frosinone, perdeu 3, empatou 1 e venceu 1. Dos últimos 5 confrontos entre essas duas equipes, houve 5 vitórias para a equipe da Napoli. Melhor opção para essa Copa da Itália, vamos de casa. Napoli para vencer. La Liga, Campeonato Espanhol, temos a equipe do Atlético de Madrid enfrentando a equipe do Getafe. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Atlético de Madrid, perdeu 2 e venceu 3. A equipe do Atlético de Madrid é a 4ª colocada, com 34 pontos ganhos. Enquanto a equipe do Getafe, dos últimos 5 jogos disputados, perdeu 1 e venceu 4. A equipe do Getafe é a 8ª colocada, com 25 pontos ganhos. Dos últimos 5 confrontos entre essas duas equipes, houve 3 vitórias para a equipe do Atlético de Madrid e 2 empates. Melhor opção para esse confronto, vamos de casa. Atlético de Madrid para vencer. A Liga, Campeonato Espanhol, temos a equipe do Granada enfrentando a equipe do Sevilha. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Granada, perdeu 3 e empatou 2. A equipe do Granada é a 19ª colocada, com 8 pontos ganhos. Já a equipe do Sevilha, dos últimos 5 jogos disputados, venceu 1, empatou 1 e perdeu 3. A equipe do Sevilha é a 17ª colocada, com 13 pontos ganhos. Dos últimos 5 confrontos dessas duas equipes, houve 2 vitórias para a equipe do Granada e 3 vitórias para a equipe do Sevilha. Melhor opção para esse confronto, vamos de uma dupla chance. Vitória da equipe do Sevilha ou partida terminando empatada. Empate fora. Bilhetes pronto com as seguintes sugestões: Poli versus Estrela de Bucareste, fora. Estrela de Bucareste para vencer. Werder Bremen versus Red Bull Leipzig, fora. Red Bull Leipzig para vencer. Istanbulspor versus Trabzonspor, fora. Trabzonspor para vencer. Hoffenheim versus Darmstadt, casa. Hoffenheim para vencer. Borussia Dortmund versus Mainz 05, casa. Borussia Dortmund para vencer. Hull versus Manchester City para vencer no primeiro tempo.
Chelsea vs Newcastle, casa. Chelsea para vencer. Everton vs Fulham, partida acima de 1,5. Atlético de Madrid vs Getafe, casa. Atlético de Madrid para vencer. Napoli vs Frosinone, casa. Napoli para vencer.